Sigiloso. Olha só, a forma que eu comentei com vocês agora aqui, que agora há pouco, fugiu. Obrigatório e dispensável são bem importantes lá na prova, lá cai bastante. Aqui também, ó, tanto o sigiloso quanto o inquisitivo, quanto indisponibilidade aqui, ó, também são características bem abordadas nas provas de concurso. Vamos trabalhar aqui, ó. Sigiloso. Gente, bem fácil isso aqui, ó. Aulas anteriores nós estudamos os princípios. Um dos princípios que nós estudamos foi o princípio da publicidade do processo penal. Eu disse que o processo, não estou falando de procedimento administrativo, que é um inquérito, estou falando do processo, em regra ele era público, salvo se tivesse o quê? Decretado segredo de justiça. Aqui no inquérito é diferente, tá? No inquérito ele tem por característica ser sigiloso. Então se você for numa delegacia e quiser ter acesso a algum inquérito, você não vai ter, tá? Se você não for parte daquele inquérito ali, você não vai ter, tá joia? Então você não tem acesso. A grande questão aqui é o seguinte, você tem que cuidar, quem pode ter acesso, né? Autoridade judiciária. Quem é autoridade judiciária? O juiz. O juiz pode ter acesso se ele quiser. Tudo bem? O juiz pode ter acesso. Membros do Ministério Público também pode ter acesso. O MP pode ter acesso. Até porque depois de concluir esse inquérito vai para a mão do MP. Então ele pode ter acesso. A grande questão aqui é esse cara aqui. É o advogado. Tranquilo? Esse advogado aqui, para ele ter acesso, rege o que a gente chama uma súmula vinculante de número 14. Tudo bem? Súmula vinculante 14. O que essa súmula fala? Ele diz o seguinte, que o advogado e o defensor, ele vai ter muito acesso aos elementos de prova lá do inquérito policial, desde que esses elementos de prova já estejam documentados, beleza? Desde que já estejam documentados. Diligências em andamento, ele não vai poder ter acesso. Tá joia? Então, bem simples, bem fácil. Vou dar um exemplo aí. Tem uma interceptação telefônica lá de um investigado em andamento. O advogado dele vai ter acesso? Não. Após concluir a investigação, a interceptação, né, que pega lá as partes que interessam a investigação, fazer a degravação e juntar no inquérito, a partir daquele momento o advogado vai ter acesso. Por quê? Porque já é uma prova documentada. Então, resume assim, ó. O advogado aqui vai ter acesso ao inquérito? Vai. Somente do que está lá documentado. Diligência em andamento, ele não poderá ter. Beleza? Mas eu não vou seguir, não. Agora nós vamos começar a falar um pouquinho, eu não comentei até agora em aulas anteriores, porque eu queria chegar no primeiro momento, a primeira oportunidade, melhor dizendo, para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso. O que vai acontecer? O que aconteceu? Agora no final do ano, né, foi publicada aí uma lei alterando o nosso processo penal, que entrou em vigor, salvo engano, dia 23 de janeiro, né? Várias alterações do processo penal, incluindo novos institutos, que nós vamos estudar as coisas novas. E nesse ponto, o que é importante frisar para vocês? A nova lei, que é a Lei 13.964, né, de 2019, que é a conhecida pacote anticrime, né, a lei do pacote anticrime, ela alterou muitas coisas no processo penal. Só que ela entrou em vigor, mas em determinado pontos da alteração, a eficácia foi suspensa, né? Foi suspensa. E por que eu estou falando isso com vocês? Depois eu vou fazer uma aula somente com as alterações com vocês. Mas o que aconteceu aqui? Ó? O que tem a ver com o nosso sigiloso? Foi criado no processo penal por meio dessa lei nova um capítulo chamado Juiz das Garantias. E lá nós temos um artigo 3º-B, que traz algumas das funções do juiz das garantias, né? Que nós vamos observar lá que ele vai fiscalizar a legalidade, só que está suspensa essa parte que eu estou falando para vocês. E uma das funções dele é assegurar que o advogado tem acesso, né, aos elementos de prova do inquérito. Mas lá também ele fala, ele vai ter acesso só do que está documentado, diligência em andamento ele não pode. Então veja que a mudança em que pese está suspensa, não está, né, tá em vigor, mas está suspensa a eficácia, não viola, não choca com a nossa súmula vinculante. Então o entendimento que você tem que ter aí é exatamente isso que eu falei. O advogado vai ter acesso? Vai, só do que está documentado. Diligência em andamento ele não pode. Fechou? Inquisitivo. O que significa? Não há contraditório nem ampla defesa, né? Vimos esse princípio em aulas anteriores sobre o contraditório e ampla defesa. Não tem. Aqui não tem, né? Porque no inquérito policial, o delegado de polícia não está acusando ninguém, né? Ali ele está simplesmente investigando. Tá? O investigado
é um mero objeto de investigação. Ninguém está acusando ele naquele momento. Por isso que não tem o contraditório nem a ampla defesa. Tá joia? Então, memoriza aí, ó, inquisitivo, porque não tem contraditório nem ampla defesa. Mas, caiu. Mas é o seguinte, a nossa nova lei. Aí agora eu já vou começar a trabalhar um pouquinho com vocês esse ponto aí. Mas eu vou fazer uma aulinha só falando das alterações para ficar mais fácil. Mas olha só, nós temos um instituto novo que foi criado, né? Foi criado, não existia no processo penal, foi criado para a nossa lei do pacote de crime, né? Nossa lei 13.964 de 2019. O que foi incluído que não existia? O artigo 14A. Nós vamos estudar ele com tranquilidade lá na frente, tá? Pode ficar tranquilo. Só quero mostrar um ponto para vocês aqui, porque agora, para quem está estudando agora, para passar em concurso agora, quando há transição de nova lei alterando, tem sempre essas delongas. Já vai se acostumando aí. Ou já passa logo no concurso, que daí você já fica livre. O que acontece aqui? Foi criado o artigo 14A no Código de Processo Penal, que diz o seguinte. Vou falar de forma resumida porque a gente vai estudar lá depois. Só para você visualizar isso aqui comigo. Ó. Ele diz assim, ó, que os servidores do artigo 144 e 142, ambos da Constituição Federal, terão o direito de constituir defensor na fase do inquérito. Mas se eu vou constituir defensor na fase do inquérito, então é porque eu vou fazer o contraditório pela defesa lá. Tranquilo? Vou só dar um exemplo aqui, ó. 144 fala quem lá da Constituição Federal? As polícias, né? Da segurança pública. O 142 das Forças Armadas. Vamos pegar a polícia, que é mais comum. Imagine o seguinte, ó. O que ele diz lá? Se os servidores do artigo 144, sejam os policiais, no exercício da função, fizerem uso da força letal, beleza? Já vou dar um exemplo disso aí. Dar o uso da força letal, o que vai acontecer? Instaura-se um inquérito, instaurou o inquérito, esse servidor vai ter que ser, olha o que ele falou lá, citado para que em 48 horas ele constitua um defensor. Se ele não constituir o defensor, o que vai fazer aí? A própria instituição que ele pertence tem que indicar um defensor para ele também no mesmo prazo. Beleza? Então olha o que eu estou falando aqui, ó. Se a galera aí das polícias, por exemplo, no exercício da função fizer uso da força letal, vão ter direito de constituir defensor na fase do inquérito. Então veja que essa novidade aí deu uma flexibilizada no nosso inquisitivo, tá joia? Mas muita gente perguntar, mas como é que eu vou responder isso na prova? Não caiu ainda, a gente não sabe, tá joia? Mas pela circunstância, eu vejo, na minha forma de ver, que vai ser uma exceção, tá? O restante continua sendo inquisitivo normal. Ele não vai perder essa característica. Vai ter essa característica, não tem contraditório pela defesa, mas vai ter uma exceção aí com essa galera aí dos servidores do artigo 144, que são as polícias, e do 142. Mas esse ponto aí do artigo 14 a gente vai estudar com mais tranquilidade. Porque eu quero te mostrar que agora existe uma hipótese que vai ter contraditório pela defesa na fase do inquérito. Uma hipótese. E esse não está suspenso não, esse está valendo. Está em vigor e a eficácia está de boa. Fechou? Então, cuidado. Regrona, então, inquisitivo. Você quer a tua prova em lá? Inquisitivo, não tem contraditório em ampla defesa? Tá certo. Ele é inquisitivo, não tem contraditório nem ampla defesa. Você só vai responder exceção se eu te perguntar a exceção. Beleza? Pura? Para que a gente chegar nas próximas aulas, a gente chegar no 14, eu volto a chamar a atenção de vocês sobre isso. Indisponibilidade. Gente, bem tranquilo. O que significa indisponibilidade? A disponibilidade está lá no artigo 17, tá? Artigo 17 do Código de Processo Penal, nosso CPP. Ele diz o seguinte: o delegado não pode arquivar inquérito. O delegado não pode arquivar inquérito, ponto. Né? Autoridade policial jamais arquiva inquérito, tá? Autoridade policial jamais arquiva inquérito, ponto. Uma vez instalado o inquérito, ele tem que concluir o inquérito, jamais concluir e encaminhar para a autoridade competente. Jamais ele pode arquivar inquérito. Por isso que tem essa característica de ser indisponível, indisponibilidade. Bem simplesinho, é isso aí. A discricionariedade é o seguinte: o delegado de polícia, a autoridade policial, é quem conduz o inquérito, não é? Então, quando ele vai conduzir esse inquérito, ele tem liberdade de conduzir esse inquérito, não é engessado. É como eu digo para vocês, não é uma receita de bolo, tá? Não é uma receita de bolo que ele tem que vir e fazer tudo certinho, não.
Conforme o inquérito, conforme o crime que ele está investigando, ele vai ter o quê? Essa discricionariedade, essa margem de liberdade na condução do inquérito. Por isso que o inquérito tem a sua discricionariedade, tá joia? E por fim, a nossa oficialidade. Ou seja, o inquérito policial só pode ser instaurado por um órgão oficial, por isso oficialidade. Quem são os órgãos oficiais que vão poder instaurar o inquérito policial? Se eu falei que ele é só presidido exclusivamente por delegado de polícia, quais são os órgãos que tem delegado de polícia? Ou Polícia Civil no âmbito estadual, ou Polícia Federal no âmbito federal. Então os dois órgãos que podem instaurar inquérito aí só, né, com base nessa característica, só Polícia Civil e Polícia Federal, beleza? São os dois órgãos aí que tem. E aí cuidado, não confundir oficialidade com a nossa oficiosidade, é bem parecidas as duas palavras. E o examinador sabe que é parecida, a oficiosidade de obrigatoriedade aqui, né? Ele vai trocar com você na oficialidade. Então, oficiosidade e oficialidade são coisas diferentes. Oficiosidade, tiver um mínimo de elementos, o delegado é obrigado a instaurar. Oficialidade, o inquérito só pode ser instaurado por quem? Por um órgão competente. Quem são os órgãos? Polícia Civil e Polícia Federal. Chave de ouro, tranquilo, tamo junto aí.